Oi, eu sou a Ana Eu sou a Maria. e esse é o podcast Básicas com Jesus. Então, Vamos começar. A questão é a seguinte: eu e a Mary, a gente estava pensando em começar os episódios agora uma coisa mais descontraída, uma conversa. Para esse episódio, a gente quis também dar um update de como que tá indo as coisas com o próprio podcast. Que a e gente da vida, né? Porque eu acho que esse tema, vocês vão conhecer um pouco mais da gente. Porque é um tema que acho que todo mundo sofre um pouquinho. O tema do episódio de hoje é um tema que eu venho enrolando pra querer fazer. Na verdade, eu tava fingindo que ele não existia. E aí eu taquei e falei, e aí, querida? E aí a Mary, nossa Gen Z, falou assim: acho que é isso que o povo quer que a gente fale. Eu vou explicar o porquê. A Ana falou pra gente dar um update do podcast, né? Porque o nosso episódio, o episódio que mais deu feedback, assim, pra gente foi de ansiedade. Feedback de tocar o coração das pessoas e elas virem falar com a gente sobre aquele episódio em específico. E aí eu acho que isso aconteceu conversando com a Ana, justamente porque a gente abriu um lado nosso mais pessoal e mais vulnerável e realmente mostrou como a Bíblia entrou nesse momento da nossa vida. As pessoas se relacionam e, querendo ou não, nosso testemunho está muito atrelado às nossas questões pessoais. Só que a questão é justamente essa. Como eu falei no meu testemunho, eu sou uma pessoa um pouco reservada. E assim, falar o que que a gente pode falar. Eu tava até falando com a Mary que eu fico meio assim, do que eu posso falar. Só que aí eu tava até orando sobre isso, sabe? Lembra que eu te falei que eu tava na dúvida se eu queria gravar esse episódio? Você falou, conversa com Deus. É bem que ele fala. E aí, de ontem pra hoje, eu já tava tendo uma outra visão, pensando nas coisas que eu poderia falar. Uma coisa positiva também. Porque eu queria manter isso uma coisa positiva. Porque eu acho que. A gente já falou qual é o tema? É relacionamento. É relacionamento, gente. A gente começou a É. falar e não sei se a gente falou o tema. Mas é relacionamentos num sentido amoroso mesmo. De relacionamentos afetivos. E eu queria falar de uma visão positiva desse assunto. E eu sei que o meu coração, eu ainda tenho que trabalhar para ele se manter positivo. Só que hoje eu acordei. E também é um motivo porque eu tô toda montada hoje. E como eu já falei, eu fico tentando não ficar falando de Taylor Swift em todo episódio. Generalizando isso, querida. Exato, o podcast é sobre Jesus, não sobre Taylor, mas é que ela se adequa nesse contexto do episódio. Porque eu acordei e bem no dia que a gente vai gravar o episódio de relacionamentos, ela lançou o álbum novo e é super, tipo, amor, o amor da minha vida, e ela vai casar. E assim, Tem alguém que sofreu com isso, É. foi ela, hein? não, e assim, e meio que minha vida amorosa acompanha os álbuns, então eu tô esperando só daqui. Eu acho que assim, o de ansiedade, eu até falei pra Ana, quando a gente tava conversando sobre fazer o relacionamento, eu falei, Ana, obviamente não é confortável sentar ali e expor tudo que eu expus. Não é, tipo, eu gostaria de guardar pra mim, eu e Deus, sabe? Mas eu vendo a resposta das pessoas, inclusive, né, que vieram falar com a gente, só de eu saber que eu ajudei uma pessoa falando sobre aquilo, eu acho que não, a gente tá aqui pra botar a cara a bater mesmo. A grande questão é, o de ansiedade, eu tava falando sobre mim. Apesar de ser desconfortável, é fácil, né, a gente, entre aspas, falar sobre o que nos diz respeito. É só eu e eu. Agora, relacionamento envolve uma segunda pessoa, né? Então é complicado, eu entendo você nesse lugar. Porém, a gente tem frames ali, momentos com pessoas da nossa vida que podem ter sido experiências ruins, né? Ou boas. E podem ser dores ou não. O ponto é realmente acrescentar na vida de vocês e a gente debater isso. Então, hoje a gente vai falar de relacionamento entre casais. Adoro. Bom, assim, realmente queria falar sobre esse assunto de uma visão positiva. Uma coisa que eu acho que é legal também sobre esse assunto é que a gente tem, por nós sermos de gerações diferentes, Que não é tão diferente. acho que a gente tem talvez uma visão diferente também. No momento que eu tô na minha vida, no momento que você tá na sua vida, como que você enxerga os relacionamentos e como eu enxergo os relacionamentos hoje. Eu tenho uma coisa muito bem definida na minha cabeça, que é o seguinte. Desde eu lembro, assim, com 14, 15 anos, pensando assim, eu olhava minhas amigas que queriam fazer intercâmbio e alguma coisa e estavam namorando.
E aí os namorados ficavam prendendo. E eu, cara, como esse é o momento de você ir fazer intercâmbio, É. viver e descobrir o mundo. Então eu lembro de, desde muito nova, pensar assim, gente, tem tanta coisa que eu quero fazer na minha vida, tem tanta coisa que eu quero descobrir no mundo, que eu não vou me amarrar com uma pessoa que eu sei que eu não vou casar. Eu não vou entrar no relacionamento enquanto eu não ver um futuro, não realmente ver um futuro ali. Então eu não vejo sentido em namorar alguém sem ver futuro, porque eu sei que muitas pessoas entram em relacionamentos por carência. E eu nunca senti assim. E eu também sempre fui muito confortável comigo. Aham. Eu sempre fui muito confortável em ficar sozinha. Eu amo a minha própria companhia. Então, pra trazer alguém pra isso, tem que ser alguém que realmente vai somar. E eu não tô falando que eu não conheci pessoas que poderiam somar. Só que naquele momento, naquela situação, não fez sentido. Então, ninguém nunca se encaixou muito na minha rotina. Tá tudo bem, eu tô zero desesperada procurando também alguém que se encaixe. Mas assim, eu lembro de ter isso muito bem trabalhado na minha cabeça. E eu também nunca fui uma pessoa que pulou fases. Você já era crente desde. Eu sempre fui meio crente nesse sentido, gente. E aí depois eu tava lá vendo meu Twitter do One Direction, sabe? Lendo minhas fanfics. Aham. Então, assim, e aí eu olhava aqueles meninos, tipo, os meninos que, tipo, sabe, faziam bullying com as meninas por nada, e ok, é da idade, mas aí me dava uma preguiça, sabe? Então, assim, realmente, nunca foi um tópico na minha vida, não é um tópico central na minha vida, nunca foi, e acho difícil ser. Uma coisa que você falou que eu super também me relaciono, você falou de você ser muito bem consigo mesma. Uhum. E por muito tempo, assim, eu achava que eu sou muito bem sozinha, muito bem comigo mesma. Hoje, principalmente, que eu sei quem eu sou, porque acho que muitas pessoas que começam um relacionamento muito novas, eh, perdem um pouco de realmente conhecer quem vocês são, longe de ter uma outra pessoa influenciando. Então eu sei muito bem quem eu sou, sempre, nunca assim, eu já namorei, mas eu falo assim entre aspas, porque foi uma coisa muito rápida, uma coisa bem surto de pandemia, sim. Não quero ofender ninguém, mas assim, foi surto de pandemia. Eu nunca me permiti, assim, e hoje eu sei que eu era muito fechada, realmente, assim, pra relacionamentos, pra deixar outras pessoas, se aproximarem de mim, mas isso era por conta de questões minhas que eu tinha. Eu no Desde, sei lá, da minha adolescência, eu sempre tive muita dificuldade de gostar, igual você, assim, de gostar de alguém, de me interessar ali por alguém, num sentido amoroso. Uma coisa que me pede especificamente, é que eu sei muito bem o que eu quero, Uhum. o que eu procuro em outra pessoa. Não tem um padrão muito bem estabelecido, e eu acho que é alto, mas eu também não tô disposta É. a abaixar ele. Aham. Eu não vou abaixar, porque eu sei o que eu quero e o que eu mereço. Então, assim, se eu tiver que abaixar ele, eu prefiro estar sozinha, entendeu? E uma coisa também que eu acho interessante é que antes eu achava que eu queria uma coisa, e eu percebo também que todos os relacionamentos que eu tive me ensinaram muito sobre quem eu sou. Então, aqui, uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes é que nenhum tipo de relacionamento é perdido Não. quando você olha sob a perspectiva de Deus. É. E hoje eu enxergo que todos eles, todos os que eu tive, não foram muitos, né, não foram muitos, mas todos eles revelaram coisas sobre mim. E hoje eu, assim, obviamente eu sei que eu não vou conseguir me relacionar com uma pessoa que não tem um relacionamento com Jesus. Eu sei que hoje, assim, uma coisa que eu procuro é uma pessoa que conheça Jesus, é o mínimo. E isso é uma coisa que eu não me atentava antes. E hoje é uma coisa que eu sei que vai fazer muita diferença. Também porque eu acho que meu relacionamento não daria certo. Imagina eu começar a falar assim: "Eu tô sofrendo um ataque espiritual", e o cara vai me olhar assim: "Hã?". É que eu assino embaixo. Porque eu acho que a nossa visão sobre o que é relacionamento mudou, depois que a gente conheceu Jesus. É. Que nem eu falei que eu já tive muitas situationships, né. Eu não me colocaria nessa posição hoje em dia. É. Mas na época, ok, tipo, era o que eu estava vivendo ali. Uhum. Hoje em dia eu não me colocaria nessa posição. E, acho que se os padrões eram altos, só subiram, porque você ainda tem que fazer o filtro aqui, né. Deixa eu ver quem vai aceitar Jesus, porque eu estava até vendo uma pessoa falar sobre isso. Você pode sim, a gente faz isso fazendo podcast, levando Jesus até as pessoas. Mas você não pode obrigar ninguém a se converter. Então, assim, se a pessoa tá fechada aí,
Não é você que vai ficar martelando o negócio, entendeu? Engole Jesus goela abaixo. Às vezes ela não tá aberta e paciência. Acho que seria interessante da gente falar como que aparece primeiro ali na Bíblia a relação, a primeira relação amorosa, assim, entre Adão e Eva. Aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, mostra exatamente essa questão do companheirismo no relacionamento, né? E como é importante a gente ter alguém ali por nós, um companheiro. Então é com esse propósito que Deus cria Eva para andar ali com Adão. E aí ele fala: Então declarou o Senhor: Não é bom que o ser humano viva sem companhia. Farei para ele alguém que ajude a ele e corresponda. Então ele cria ali Eva e fala assim: sua companheira. Porque não é bom você ficar sozinho, não vai ficar andando sozinho aí não, porque não, a vida não é isso. Tem até aquele ditado popular, né? A vida é muito melhor quando é compartilhada. Sim. De fato é, mas com uma boa companhia. Alguém que seja seu correspondente, alguém que te complete, que seja o seu companheiro. Dito isso, a Bíblia perfeita, que também traz a definição do que como deve ser essa relação, como funciona essa dinâmica do amor genuíno, dessa parceria. Então, se a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 13, ali é uma definição perfeita de como a gente deve amar o próximo. O próximo, no geral, amor na essência do que é o amor, mas o próximo, seu companheiro. Porque senão você às vezes cai numas falsas Que a gente que acha. é amor. E às vezes não é amor, às vezes é dependência, às vezes é possessão, às vezes é tudo menos amor. E essa passagem é conhecida como o capítulo do amor na Bíblia. Mas quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu não tinha ideia de que esse capítulo era conhecido como o capítulo do amor. Eu li ele, assim, achei lindo e tal, mas nem liguei os pontos. E aí, sabe quando às vezes Deus parece que ele fica em silêncio? Total. Que eu tava vindo de um relacionamento super bom com Deus, conversando, eu sentia o Espírito Santo falando e me respondendo de repente. Ele me deixou assim, sozinha, né, entre aspas. E aí? E eu sabia que ali era uma fase de teste pra mim e nossa, eu esqueci de trazer o meu caderno que eu até anotei que eu tinha que trazer e eu esqueci. Mas eu anotava, porque o que começou a acontecer, e isso é uma coisa legal da gente falar em relação a como Deus às vezes conversa com a gente. Eu comecei a perceber, durante o mês, muitas vezes o número 13 aparecendo pra mim. Direto. Não necessariamente 1313, ou ele parava, quando eu olhava no celular estava 13, alguém mencionava o número 13, toda hora. E assim, isso foi tão recorrente que eu até escrevi, eu falei assim: "Olha, o número 13 tá aparecendo, bombando pra mim, assim, toda hora, aparecendo esse número pra mim", e eu tipo: "O que que você tá falando, Deus? Que é isso?". E eu não tô falando de numerologia, gente, eu não é isso que eu estou falando. Realmente, assim, números são importantes. Sinal, tipo, dá uma É, olhadinha ali, né? exato. E assim, Deus às vezes conversa com a gente. O Espírito Santo passa revelações através de números pra gente, principalmente quando são revelações que depois ele leva pra Bíblia. E foi isso que aconteceu. E aí, eu estava lendo um livro, eu não sei se eu não falei pra você, desse pastor, que é o Bill Johnson. E ele fala muito sobre o sobrenatural. Então, eu sempre fui muito interessada nele. Eu li vários livros dele. E bem no dia que eu estava refletindo sobre essa questão do 13, eu estava lendo o livro dele à noite, bem no capítulo, a primeira frase, assim, era Coríntios, 13:13. Nossa. Aí eu falei: "É isso". Na hora eu já comecei a ler e obviamente era esse capítulo do amor, aí eu voltei e entrei na Bíblia, né, abri a Bíblia para ler aqui direto da fonte, e eu li essa passagem, né, do capítulo 13, que é maravilhosa. E eu acho que vale muito a pena ler e a gente destrinchar um pouco, porque cada frase, o Coríntios foi escrito por Paulo, o maioral, que a gente sempre fala aqui, mas cada frase dele é muito importante e é muito importante a gente levar em consideração quando a gente está avaliando o nosso relacionamento hoje. Porque o amor, ele é muito mais do que um sentimento. E eu acho que a gente está muito
treinada a achar que o amor é sentir aquele frio na barriga, é sentir Paixão, né, gente? exato, é sentir, É importante também. aquela pessoa que te deixa nervosa ali, ansiosa, e é justamente o contrário. É. É justamente o contrário, assim, a pessoa eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu tendo a querer controlar tudo, no episódio de ansiedade, eu já falei que eu sou, eh, eu quero controlar tudo sempre, eu sempre quero organizar, se você deixar eu tomo conta. Você sabe, né, se eu vejo que a pessoa não tá fazendo, eu faço. Então assim, o que eu quero e o que eu procuro quando eu tô com alguém, é literalmente uma pessoa que eu desligo o meu cérebro. Sabe, Olha. a pessoa que vai chegar e vai falar assim: Fica na paz, Ana, tá tudo certo, já resolvi, É. não precisa se preocupar com isso". É isso que eu hoje busco numa pessoa. E uma coisa que eu realmente não quero mais, é uma pessoa que eu tenho que ficar perguntando: "Ai, será que a pessoa lembra disso? Será que a pessoa lembra que a gente". Traz insegurança. Uhum. E não só isso, é uma forma dela demonstrar interesse. Sim. Quando ela principalmente vindo do homem, assim, Aham. o homem demonstra o interesse dele por meio de atitudes muitas Uhum. vezes. Então, assim, não, eu já organizei o jantar, eu já. Isso a gente falando da nossa experiência, né, gente? Eu já tô com tudo organizado. É os pequenos detalhes. É tipo, você não tem nem. Ah, o que você vai tomar? Ai, é tal coisa. Pede pro garçom, você não tem nem que abrir a boca, sabe? Uhum. Realmente, quando você conhece alguém assim, a barra vai subindo, né? A barra vai subindo. E aí você não aceita mais o oposto, Exato. sabe? Porque não tem sentido. Antes de entrar nesse assunto do capítulo 13, eu queria falar um pouco também sobre uma outra coisa que, Paulo fala, mas é em 2 Coríntios, é que muita gente sofre com amor, né, todo mundo. Acho que quem nunca, É. né? Não é à toa que tem tanta música aí de amor e sofrência. Exato. E uma coisa que Paulo fala em 2 Coríntios, que é no capítulo 12, que ele fala justamente sobre a questão da fraqueza, a questão, do sofrimento. E eu queria ler essa parte. Capítulo 12, versículo 8 a 10, que ele fala: "Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim". Ele está falando dos espinhos que foram colocados pelo inimigo, e aí ele começa: "Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte". Então, assim, e foi justamente isso que eu aprendi nesses momentos, e nos momentos de fraqueza, que eu realmente estava ali meio que me vendo, assim, questionando tudo que eu achava que Deus estava falando pra mim, ele me fez mais forte, e eu me aproximei mais dele, e é isso que ele traz pra gente nesses momentos. E uma coisa que eu falei também no começo do episódio, a gente cresce nesse momento, a gente se aproxima de Deus nesses momentos, e tudo que acontece, independente de se o relacionamento deu certo ou não, quando a gente tá com Jesus, nada é perdido. Então, tudo é aprendizado. Então, todos os relacionamentos que eu tive, eu sou grata porque revelou Jesus pra mim, me aproximou de Jesus, me fez eu enxergar e me fez eu enxergar quem eu sou. Eu me conheci e eu descobri o que eu quero, o que eu não quero, entendeu? Então, nada é perdido. E hoje, quando eu sofro, quando eu tô sentindo algum tipo de sofrimento, eu falo: "Obrigado por revelar em mim isso pra mim". Entendeu? Porque às vezes a gente não sabe realmente, nem a gente sabe qual é a dor no nosso coração. Todo momento de fraqueza e de sofrimento, ele é ressignificado quando a gente está caminhando com Jesus e quando a gente entende o que que ele está revelando sobre nós. E eu acho que é isso que Paulo fala, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. E Deus, às vezes, a gente tem que passar por isso, a gente tem que passar por certas situações, e eu já falei isso uma vez aqui, mas é horrível pensar que a gente passa por certas situações e existe esse sofrimento, mas é nessa hora que, a gente fica 100% dependente dele. A gente fica só nesses momentos que a gente vê que a gente é realmente insignificante e a gente precisa dele pra viver, pra viver. Só a gente realmente não aguenta. É muita dor, é muito sofrimento,
são muitas provações, assim, muitos testes. E a gente começa a perceber como a gente precisa dele, como a gente precisa da presença dele, do chão que ele coloca, nos nossos pés, assim. Então eu acho que é justamente isso que Paulo fala, assim. Imagina, Paulo tá implorando para Deus tirar esses espinhos da carne dele, e ele fala: "Não, a minha graça é suficiente no meu poder, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". Eu acho que né, essa passagem explica muito no sentido de ressignificar e trazer propósito para tudo que acontece na nossa vida, inclusive em relacionamentos. E um outro lado disso é o sofrimento de não ter relacionamentos, que eu acho que é um ponto também. Eu acho que o evangelho em si é um evangelho do amor. O amor é um ponto central aqui. Jesus é amor. Amor é essencial. E a gente vê várias passagens sobre isso na Bíblia, igual eu falei. É, 1 Coríntios capítulo 13 fala, eles definem. E Paulo fala assim, queridos, deixa eu definir o que é amor. Não tá na dúvida? Se a pessoa tá te fazendo sofrer, vem aqui, lê aqui, vê se check as caixinhas e check tudo, dá uma acalmada. Se não, repensa isso aí. E aí, aqui no capítulo 13, eu vou ler do versículo 1 ao 7, ele define não só a importância do amor na nossa vida, mas como ele deve ser de fato, como a gente pesa o amor verdadeiro. Então, assim, começa aqui no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Olha isso. Mesmo se você tiver uma fé, a fé inabalável que a gente fala aqui, se você tem uma fé assim, que move montanhas, se você não tem amor dentro de você, não importa, não importa. Então, olha a importância do amor. Aqui a gente fala, inclusive, não só do amor, né, carnal, amor tipo, entre um amor afetivo ali, um amor pelo próximo, amor por tudo, pelo planeta, pelos animais, amor, gente, amor, ponto. É, mesmo que dê aos necessitados tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, de nada adianta você, inclusive, ir ali ajudar a pessoa que está precisando e fazer uma ação de graça. Nada disso adianta se você não tem amor dentro do seu coração. Não ache você que você vai enganar Deus. Você pode enganar a sociedade, isso é bem visto. Mas assim, a Deus nada passa. Ele conhece o seu coração. E se não tem amor ali dentro, ele vai saber. 4 ao 7, eu acho que é onde ele explica exatamente o que é o amor, a definição de amor. Então ele fala: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, não tem o que acrescentar aqui. Ele fala exatamente o que é. O amor não tem inveja, não tem fúria, não tem angústia. É aquela pessoa que te abraça e fala: a gente vai junto. E sofre com você, ama com você, fica feliz com você, luta com você, acredita com você, tem fé com você. A gente volta lá para Gênesis, é seu companheiro para a vida, é a pessoa que vai te acrescentar, vai juntar, é seu semelhante, vocês vão seguir juntos e vai chegar ali para somar. É literalmente isso que ele fala aqui. Tem que ser alguém que vai chegar na sua vida e somar e ser a mais para você. É uma extensão sua. Você não pode ser dependente daquilo, óbvio, porque a gente entra na idolatria de novo. Mas assim, mas é uma pessoa que é uma extensão sua. Tem que ser assim, um espelho, né? Você ali fora do corpo. E é por isso que eu acho que quando fala essa história de os opostos se atraem, eu não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto os opostos se atraem. Eu acho que sim, é importante um equilíbrio. Às vezes uma pessoa fala mais e o outro é mais quietinho, aí causa aquele equilíbrio na relação. Mas as coisas que importam. Realmente, exatamente. Nas coisas que importam, que são sua base ali, sua raiz, não dá pra pessoa ser sua oposta. E eu acho que é aí que a gente quebra a cara muitas vezes, porque a gente fica naquela de eu vou conquistar, eu vou dar essa pessoa. Não, eu consigo mudar essa pessoa.
E você não. E se Deus quiser, ele consegue. Se for da vontade A dele. única pessoa capaz de mudar alguém, a gente já sabe, é Deus. É. Então, assim, por isso que eu falo, não fique nessa falsa síndrome de Deus, porque Exato, você não ninguém muda vai. ninguém. Ninguém muda ninguém. Deus muda, mas você não. Exato. E aí a parte principal, que foi justamente a parte que foi me revelada, assim, a mensagem, que é a frase que fecha tudo isso, que é o resumo, né, de tudo isso que a gente leu, que é 13:13. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então, é literalmente isso que Paulo está falando, assim. Você pode ter tudo, mas o mais importante é o amor. E assim, tudo bem, a gente tem que encontrar uma pessoa que tem os pensamentos como os nossos, que acredita nos mesmos valores que a gente acredita. Então, assim, para mim é muito importante uma pessoa que tenha um relacionamento com Jesus. Só que tudo isso tem que vir acompanhado do amor, senão não É a base de tudo. E aí, até, ele dá essa paulada aqui na nossa cara. E eu acho que esse é um texto que sempre que você tiver dúvida, mesmo aqueles momentos de angústia, e aí a gente falando aqui de relacionamento, então, putz, esse cara tá sendo legal, vem aqui, lê. Porque aqui ele explica exatamente. O amor é paciente, o amor é bondoso. Essa pessoa tá sendo paciente com você? exatamente. Ela tá sendo bondosa? Você sente que ela não tá feliz com a sua conquista? Ela tá sendo invejosa? Então, peraí. Ela quer se ver por cima da carne seca, ou ela quer que você esteja ali também, e ela vai estar ali com você, independente do momento que você está na sua vida. Isso é amor. Né? E ele fala isso aqui, muito claro. Se a gente vai ver depois para Colossenses, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia confirma a importância do amor. Então ele fala assim: acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Ou seja, aqui ele fala: se você tiver tudo isso, não importa. Se você não tiver amor, nada importa. Você falou, você pode ter o dom profético, pode ter o dom de cura, você pode fazer a ação de graças, você pode. O que for, se você não tiver amor no seu coração, taca no lixo. Exatamente. E aí aqui ele fala, o amor é o elo para a perfeição. Ele compara o amor com a perfeição. E é o que a gente acabou de falar, que ninguém é perfeito. Só que se você tem amor no seu coração, é o elo com a perfeição. Olha quão forte é isso, sabe? Então, assim, de novo, a gente traz isso para os relacionamentos amorosos, mas levem isso para a vida, eu acho, sabe? Porque o amor é a base de tudo, é a base do evangelho, é a base do relacionamento afetivo com alguém. E é a base da vida, é o amor. Eu acho que, olhando um pouco a nossa geração, e eu não tô me isentando disso, eu não tô querendo falar isso de um lugar superior, não, tá? Totalmente isso dessa forma. Mas eu acho que a gente vive hoje em dia uma geração que se alimenta de relações muito rasas. As pessoas estão acostumadas com o raso e as redes sociais são grande parte disso. Sim. Porque hoje a gente vive em um modelo social no qual você responde um story com uma carinha apaixonada e acabou. Isso é mostrar interesse. Isso é o interesse, é o esforço que a pessoa vai colocar ali na sua relação. E é isso que pra mim não funciona. Eu preciso de coisas profundas, de relação. Eu preciso de profundidade pra me relacionar com alguém. Porque senão é isso, eu não tenho um mínimo de interesse, eu prefiro estar sozinha. E se eu ver que a pessoa não tá investida ali, não tá colocando profundidade mesmo pra se relacionar, não tá colocando investimento emocional, investimento. Não tô se esforçando pra estar ali comigo, eu sou só mais uma que a pessoa vai responder o story, não vai mais, não tem rede social, mas enfim, que só ia responder mais um story na hora. Assim, eu já corto, eu já falo, ai, nossa. Porque é só pra alimentar o seu ego. Eu sinto que as relações hoje têm o tempo a duração de um TikTok, as relações, e que tem a profundidade de um like no Instagram, sabe? É esse o modelo de relacionamento que a gente tem de exemplo hoje. Se você volta um pouco, as pessoas se esforçavam, sabe? Os caras iam lá, pediam pro pai da mulher em namoro. Eu não tô falando assim, ó, Os caras se relacionavam com cartas na guerra, sabe? não, eles demonstravam de fato interesse, eles tinham um esforço, tinham um romantismo. Se não tem, pra mim, não funciona. Então, assim, eu sinto que as redes sociais são grande parte da culpa nisso tudo, sabe? Acho que fazer o mínimo hoje em dia parece que o cara tá fazendo
o máximo, né? É. Você esperar o básico de uma pessoa parece que é muito hoje em dia. E por isso que é difícil, mas assim, realmente, como eu falei no começo, não vamos perder a fé que existe uma pessoa, porque eu gosto de pensar que do mesmo jeito que Deus está nos preparando, e Ele me preparou e continua me preparando, eu gosto de pensar que Ele também está preparando o meu marido, entendeu? Porque assim, acho que se existe uma pessoa como eu, vai existir um equivalente ali, um homem equivalente, porque tem que para dar certo, né, gente? E se tiver no propósito dele pra mim, eu acho que tá, porque ele já me revelou algumas coisas, mas ele tá preparando essa pessoa também para o negócio dar certo, porque eu realmente acredito em casamento e eu acredito que é uma pessoa vivendo ali, uma carne. Você vira um, é isso que tá na Bíblia, e eu acredito nisso. Entendeu? Então eu acho que igual acho que você falou que você precisa de profundidade, você precisa de uma coisa séria, de um comprometimento. E hoje em dia eu não me vejo mais tendo relacionamentos que a gente fala que é contatinho, sabe? Aham. Coisas que eu tinha antes, e a mesma coisa do Instagram, eu também não tenho. Mas eu nunca mantive contatinhos no Instagram. Quando o negócio não vai pra frente, eu deleto, porque eu não preciso ter isso, desse tipo de validação, entendeu? E é uma coisa que, assim, normal. E eu acho que a profundidade é grande parte pra você desenvolver, pra Uhum. você porque o amor, gente, ele não nasce do dia pra noite é a paixão. O amor você Né? constrói, o amor nasce na convivência, o amor nasce a hora que você conhece o lado bom e as imperfeições também daquela pessoa. Uhum. É por isso que eu acho que tá tão difícil se relacionar hoje em dia, porque se não tem a profundidade, se fica no superficial, realmente vai durar 2, 3 dias, Uhum. próximo, as pessoas estão sem paciência. E o amor, gente, exige resiliência, paciência, o casamento exige isso. Uhum. Eu falo isso porque eu vejo as pessoas que eu convivo que são casadas. Se você não tiver, vai acabar. E eu acho interessante esse assunto, porque logo quando eu estava passando por algumas questões e eu estava falando com uma pessoa que, nossa, eu já queria estar casada, porque eu já tô na idade de estar casada, enfim. E aí essa pessoa falou assim pra mim, falou assim: olha, Ana, eu sou casada, mas a vida não é as mil maravilhas, entendeu? Tem muito perrengue, acontece isso, que eu não tá legal. As pessoas passam por momentos difíceis, mas é isso, assim, casamento não é só ali a festa de casamento, são todos os perrengues e tudo que a gente tem que passar junto e a gente tem que, no que você falou, uma sociedade que tá muito voltada no imediatismo, no que é bom pra mim, entendeu? Os meus interesses. O que a gente falou também no episódio passado, daquela idolatria ao eu, é o que eu quero, é do meu jeito. A gente tá cada vez mais tendo dificuldade de dar espaço pro outro. A gente quer que o outro se adapte à nossa vida e a gente não tá disposto a construir uma coisa juntos, entendeu? Então eu acho que também é essa a visão. Por isso que muita gente acaba se separando também. Relacionamento, no geral, é concessão. Uhum. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Óbvio, não coisas que são só base, de novo, só raiz ali, que vão realmente ser super diferentes. E você vai ter que aceitar certas coisas que você também não tá acostumado. Uhum. Ninguém tá falando aqui pra você se colocar numa posição, de novo, em um relacionamento tóxico, uma situação infeliz. Ninguém tá mandando você persistir nisso. Uhum. Ninguém quer ninguém feliz aqui, gente. Mas, no geral, peraí. É só um imediatismo meu, eu tô sem paciência, eu poderia persistir mais ou não? Uhum. Entendeu? Se vocês pegarem e perguntarem para essas pessoas, estão casadas 20, 30 anos, 40, óbvio que elas vão falar algumas coisas ali que eu falo isso, mas eu não sei se eu aceitaria isso dentro de um relacionamento, entendeu? Por exemplo, traição. Eu pra mim, eu não aceitaria. Mas se você for falar com essas pessoas, você vai ver que elas engoliram muito sapo Tem gente ao longo que desses anos. e assim, essa questão específica de adultério é uma das, se eu não me engano, é a única coisa na Bíblia que Eles falam eles falam que você pode sim se separar do seu marido se houver adultério. Você pode não necessariamente se casar de novo, mas você não precisa continuar ali com um pra mim relacionamento. É uma coisa que eu também, assim, pra mim, assim, eu não sei porque nunca aconteceu que eu saiba. Mas, assim, também acho que eu não ia, porque é uma quebra de confiança ali muito forte. porque o ato em si
De novo, também, né, comigo nunca aconteceu, obviamente, É. mas assim, é uma quebra de confiança. Eu acho que a confiança quais são as bases de um relacionamento? Na minha visão, confiança, admiração, o companheirismo, Respeito, muito importante. respeito, diálogo e, obviamente, o que une tudo isso é o amor. Mas o relacionamento tem que ser fincado nessas bases muito sólidas. Porque se você ama muito, admira, mas não tem respeito, já morre ali. Se você respeita, ama, é companheiro, mas não admira, uma hora isso vai pesar. Vira amizade. Então, as bases de um relacionamento têm que ser muito sólidas de ambos os lados, porque não adianta também você fazer isso sozinha. Entendeu? Então, é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma via de mão dupla. Então, é por isso que eu falo, ninguém tá pedindo pra você ficar numa situação que você está infeliz. Se você tá ali firme, sólida, e aí do outro lado tá tudo meio mais ou menos, e você vê que aquela pessoa é meio mais ou menos, coloca isso na balança. Peraí, realmente, você vai ficar aí? Não, por isso que eu volto lá no começo do episódio, por isso que eu tenho o que eu quero, os meus padrões muito bem estabelecidos pra eu não cair numa dessa. Porque senão, gente, nada é perdido. A gente falou aqui, nada é perdido. Realmente, nada é perdido. Mas também pra que eu vou dar brecha pro azar, sabe assim? Não, eu prefiro estar de boa, estar sozinha, porque às vezes tá passando um cara aí super legal, a pessoa da minha vida, e eu tô aqui num relacionamento bem meia boca, entendeu? Então Aceitando coisa ruim. é por isso que assim, putz, aqui já não corta, sabe? Porque ali na frente vai dar problema. Eu acho que a gente fica muito sempre assim, o óbvio, tem um óbvio ali, um red flag na nossa cara, e todo mundo falando que é um grande red flag, só que a gente, pelo menos, tenta enxergar, arranjar uma desculpa, arranjar um porquê daquela situação. E a maioria, assim, das vezes é o que é, entendeu? Então não adianta a gente tentar ficar querendo contornar as coisas. De novo, é muito hipócrita da nossa parte a gente falar assim, nossa, essa pessoa não tem jeito. Tem, gente, de novo, se tudo pra Deus, tudo tem uma solução. Se a pessoa estiver aberta, for da vontade de Deus, que entregue na mão dele. Mas você não é Deus, você não tem que ficar ali também. Exatamente. Não cabe a você mudar aquela pessoa, porque as pessoas na vida, igual eu falei, tem tendência de querer mudar e tirar o melhor, e ainda mais quando você gosta da pessoa, quando envolve sentimentos, não, envolve um pouco de ego, muitas vezes também. Sim. Então, assim, as pessoas têm tendência de falar assim, não, mas eu consigo fazer isso. E ficar ali, batendo na pedra. Às vezes tá na hora de se retirar. Entrega na mão de Deus. Se for pra aquela pessoa mudar, se for pra tudo isso acontecer, ou seja, quando você sai de cena, entrega na mão dele, porque é ele que vai mudar essa pessoa, não é você. Sim. Então, realmente, e vai viver sua vida, porque às vezes aquela não é essa pessoa. E às vezes a sua pessoa tá ali na esquina, igual eu falei. Então, realmente, assim, de novo, a Ana tá falando red flag e tal, não se deixe essa pessoa se definir por isso, porque senão você se abre espaço pra você ser definida pelos seus erros também. Mas sai na hora de sair de É cena. no contexto de relacionamento. Aquele clichê que a gente fala que é o red flag, tipo, O cara que não te dá o devido valor, sabe, gente? exato. Tipo, tem coisas que são muito óbvias. A pessoa não tá interessada. Quando sim, eu ouvi também isso esses dias. Quando sim não é muito claro, é porque é não. Se o sim não é muito claro, é não. Exatamente. E a gente fica mais, mas aqui. Mas ainda mais a gente, principalmente mulher, eu acho que faz muito isso. Se apega nas migalhas, né? Exato. Mas isso aqui, ainda mais a gente que a gente tem todo um sistema, toda uma ciência contra nós. Então, a ciência tá evoluindo, mas assim, sabe, a gente tem um relógio biológico batendo. Eu falo isso, mas eu sei que. Peraí, eu tenho que começar a pensar nisso já. É legal. Justamente porque eu quero ser mãe também. Então, assim, pera. A gente tem uma pressão social que a gente se deixa afetar muitas vezes. O valor da mulher, a gente tem uma sociedade que é muito cruel com a mulher. Com a mulher solteira, né? Que começa a chegar na idade e parece que tá Não só com a solteira. solteira, com a casada também. Com a mulher em geral. Mas esse assunto é interessante porque entra nesse assunto de a mulher solteira com uma certa idade, parece que a cobrança aumenta. E aí você começa a falar assim, nossa, mas o que tá errado com essa pessoa? Nada. Que ela não tá solteira até hoje. Ela deve ser uma louca, entendeu? Deve estar acontecendo alguma coisa. Vocês já pensaram na opção da pessoa querer estar sozinha?
É, mas sabe? esses questionamentos vêm e fala, putz, ainda não encontrei, às vezes eu já vi em algumas situações de pessoas não querendo terminar um relacionamento porque acha que tá muito difícil e não vai achar ninguém melhor, entendeu? E aí é frustrante, porque quando a gente vê assim de fora, é bem óbvio ali que a pessoa tem que terminar. Só que realmente, quando tá acontecendo com a gente fica meio cego. Então não adianta assim, às vezes a gente tem que passar por aquilo, assim, pra gente começar a ver e não repetir aquilo que a gente falou também no episódio passado, de ficar vivendo os mesmos ciclos repetidamente. Sempre se relacionando com a mesma pessoa e caindo no mesmo buraco e não aprendendo com esse erro. E eu acho que também uma outra coisa que você falou que é super relevante é a questão do. Muitas vezes, é, o que realmente faz doer é a rejeição. E isso tem N fatores psicológicos por trás, que a gente pode ter problemas de rejeição e gatilhos de rejeição. E é nessa hora que afeta o nosso ego. Mas uma coisa que eu posso realmente falar por experiência própria é que quando você caminha com Jesus e você o conhece, uma das coisas que Deus faz é completamente assim destruir o seu ego. E isso é uma coisa boa, assim. O ego tá ali, é bom ter um pouco de ego justamente pela questão Pelo amor do próprio até. respeito ali, de você manter uma linha ali de respeito, enfim. Uma forma saudável. Exato. Só que o ego, ele governa muito as pessoas, mais do que deveria. Então isso também foi uma coisa, porque eu tinha um ego bem inflado, eu levava tudo pro lado pessoal. E alguns relacionamentos que eu tive ao longo da minha vida totalmente desconstruíram isso, entendeu? E tiraram isso de mim. Então eu acho que isso é uma coisa também. Às vezes, o que a gente precisa é deixar o nosso ego de lado. Sim. E enxergar que talvez, essa pessoa me rejeitou, mas tá bom, não é o fim do mundo, não é sobre mim, necessariamente, entendeu? E também, se for, o que que aconteceu? O que que eu aprendi? O que que eu posso melhorar na próxima, entendeu? Que coisas que eu faria diferente? Não necessariamente com essa pessoa, mas o que que eu quero levar desse relacionamento pro próximo e o que eu quero deixar, entendeu? Como que eu amadureci. Então, são essas coisas que a gente começa a enxergar. Tem até um exemplo que eu vi uma mulher falando uma vez nas redes sociais, que é exatamente isso. Tem pessoas que, pô, os padrões dela são outros. Então ela fala assim: às vezes você é um vinho super caro e a pessoa vai tomar catuaba. Entendeu? Então, tipo, ele não vai valorizar o vinho super caro, não sei o quê. Porque ele gosta de tomar catuaba dele. E beleza, só que também não fique tentando fazer um vinho, tipo, importar, não sei o quê, ou de uma vinícola, o vinho de 20 anos, virar uma catuaba de posto, não vai, entendeu? É melhor você então ir pra prateleira que você merece estar. E aí, a partir do momento que você for pra vinícola, alguém vai lá e vai te achar. Se coloque no lugar que você tem que estar. E quem for catuaba vai pro posto. E tá tudo bem. Exato. Eu sei as coisas que eu quero, eu sei a quantidade de amor que eu tenho, porque principalmente depois que eu conheci e fui salva por Jesus, isso triplicou. Então, eu sempre fui uma pessoa muito intensa, eu sempre fui uma pessoa muito assim. Eu falo realmente, eu gosto de conversar. Então, assim, eu gosto de ter essas coisas mais aprofundadas. Então, fica difícil tentar se relacionar hoje em dia, porque nem todo mundo é assim. E eu acho que uma das coisas mais importantes, até é uma boa mensagem para esse episódio, é trabalhe no seu amor próprio. Porque assim como é importante você dar amor para o mundo, a gente falou de amor aqui, né? Da distribuição de amor pelo próximo, pelo companheiro, enfim, amor no geral. Mas eu acho que um dos mais importantes é o amor de Jesus por nós e é o nosso amor próprio. E quando você é amor próprio, você sabe o que você traz para a mesa, você se conhece. É o que você falou. Eu sei o que eu trago para a mesa. Você sabe o que você tem para dar. Você sabe a quantidade de amor que tem dentro de você. Eu também sei o que eu trago para a mesa. Então, quando você se conhece muito bem, quando você tem um amor próprio, fica mais difícil de você se colocar nessas situações que vão ser furadas. Você sabe que vai chegar, você vai dar 10 passos e você vai cair. Então, não tem porquê, entendeu? Então, eu acho que é muito importante também a gente trabalhar no nosso amor próprio. E aí, eu não sei como que você vai fazer isso. Cada um tem sua forma. Comigo, no meu caso, é eu passando tempo de qualidade comigo mesma. Eu me levo pro cinema, eu amo ir no cinema sozinha. Eu me levo pra fazer uma massagem.
Eu me levo pra assistir um filme, me levo pra assistir uma série, eu passo tempo com os meus cachorros, eu passo tempo pintando. Aham. Eu tenho o meu tempo de qualidade comigo. É uma recomendação que eu faço. Descubra o que você gosta de fazer sozinho e faça isso. Quando você se preenche fazendo coisas que você ama sozinho, Uhum. a hora que chegar alguém ali pra fazer aquilo ali com você, é só um a mais e é legal. E tomara que e de novo, que essa pessoa seja uma companheira, esteja ali. Assim como você vai ter que estar presente ali nas coisas que a pessoa gosta de fazer também. Seja aí assistir um jogo, sei lá. Uhum. Mas assim, eu sei, por exemplo, que eu amo ir no cinema, sozinha. Mas eu adoro também quando a gente faz muito isso, né, de ir no cinema. É uma coisa que a gente gosta. Então, assim, eu sei que quando chegar alguém pra fazer isso comigo, vai ser legal, entendeu? Mas eu já sei que é uma coisa que eu gosto e que eu sei, e eu me cuido nesse sentido. Eu me levo pra fazer meu cabelo, eu me levo pra fazer meu autocuidado, eu acho, no geral, e passar tempo com você e se cuidar é uma forma de você se amar e se conhecer. E uma vez que você se basta fazendo essas coisas sozinhas, fica muito mais fácil de você ter um panorama geral e selecionar quem vai entrar na sua vida, sabe? Assim, eu conheço pessoas as quais eu convivi que entravam em relacionamentos porque já ouvi. Tô entrando num relacionamento porque eu tô entediada. Aham. Meu sonho é namorar. Peraí, seu sonho tá pautado numa ação de uma segunda pessoa? É isso que eu volto Uhum. no amor próprio. Não, vê qual é realmente seu sonho. Eu falo meu sonho é pegar, me socar numa casinha no interior da Inglaterra, que ninguém vai encontrar nunca mais, falar com meus cachorros. Sim. Meu sonho depende de meio que de mim, sabe? Eu tenho muitos sonhos meus. Uhum. E agora, se você me perguntar, você quer ter uma pessoa para você compartilhar estes sonhos? Quero. Você quer ter uma família? Quero. Você quer ter filhos? Quero. E eu entendo quem fala que o sonho de vida é casar, o sonho de vida é ter filhos. Eu também tenho essa vontade muito forte. Eu amo crianças. É uma coisa que desde pequena eu lembro que eu cuidava das minhas priminhas. Lá, o Gabriel na igreja, você vê, né? Toda hora eu pego ele no colo, quero ficar com ele. Eu sou doente em criança, eu realmente gosto muito, assim. Então é uma coisa que eu sei que vai me preencher num lugar que eu não tenho nem noção ainda. Porque falam que só quando você se torna mãe, você tem essa noção. Então, eu já ouvi muito isso, e eu acho que se você é uma dessas pessoas, o que eu tenho pra te dizer é calma. E trabalha o seu amor próprio. Eu sei que é muito clichê, porque a gente quer as coisas pra ontem. E é o que a gente sempre fala aqui, Deus tem o tempo dele, ele é perfeito e ele faz as coisas no tempo dele. Às vezes ele tá preparando a sua pessoa, ou ele tá te preparando. Enquanto você não estiver pronta, enquanto você estiver batendo a cabeça na parede, você não vai passar de fase. Então, ele só deixa a gente passar de fase quando ele vê que a gente aprendeu, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu falo isso porque teve outras áreas da minha vida que eu ficava batendo a cabeça na parede. Sim. A hora que eu aprendi, que ele falou, ela aprendeu. Próximo. Aí aquilo fluiu. Exatamente. Então, a hora que você entregar na mão dele, é o que a gente sempre fala aqui também, gente. Entregue na mão dele. Ele já sabe que você for namorado. Entrega, ele já sabe que você quer casar, que você quer ter filho. Entrega na mão dele, faz sua parte de o quê? Esteja aberta com essas pessoas e esteja, sabe, coração aberto, esteja pronta para dar amor, mas trabalhe no seu amor próprio, senão talvez você pode cair furada. Mas lembre que são nesses momentos que Deus vai conseguir mostrar realmente a graça dele na sua vida. Então, cada vez mais, assim, quando esses momentos chegam, são nessas horas que a gente realmente fica de joelho e entra em oração e realmente se aproxima dele e foca nesse relacionamento, porque esses momentos de fraqueza que ele realmente se revela pra gente. Se você tá buscando um relacionamento, se você tá nessa de, ai, eu quero isso, entregue na mão de Deus, realmente. E até aqui, ó, em Filipenses, eu até queria ler essa passagem para vocês acalmarem mesmo os corações de vocês, em todos os âmbitos da vida. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, tá escrito assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Eu acho que o que eu gostaria de desejar para vocês nesse episódio é: trabalhem no amor próprio de vocês e foquem nos maiores amores que a gente tem, que é o amor de Jesus por nós. Não tem exemplo melhor e maior de amor. Realmente, Jesus ama muita gente, muito. Então, olha o tamanho do amor dele por nós. Sim. Foque nele, confie nele, porque ele quer o melhor para você e tudo tem um propósito. E se não veio até agora, é porque tá por vir. É porque às vezes você vai fazer uma viagem amanhã e tá lá, seu amor, gente. Ou talvez é porque é realmente o que ele quer que você aprofunde no relacionamento com ele. Então, eu acho que é isso também que
eu senti durante esses últimos anos, assim, o que ele queria era que eu realmente me voltasse pra ele e me voltasse, assim, 100%. Falasse assim: "Ana, fica em paz, deixa comigo, foca você em mim e o resto você deixa nas minhas mãos". E eu acho que é isso, assim, que eu sempre também tento olhar tudo com um olhar positivo, mas é porque eu sei que tá nas mãos dele, então isso traz uma calma. E eu acho que assim, de novo, não fica quebrando batendo cabeça, gente. Aprende, é o que ela não falou aqui. Aprenda com os relacionamentos anteriores. Uhum. Aprenda qual é a sua lição. Peraí, por que que você passou por isso aqui? Qual é a sua lição? O que que tá te faltando? É amor próprio? O que falta? Mas eu acho que é isso, né? Talvez daqui alguns episódios alguém apareça aqui namorando, imagina. Aí a gente vai ter que gravar Glória a esse episódio de Deus, novo. amém. Essa é uma tá profetizando. Imagina, a gente vai ter que gravar esse episódio de novo. Adoro. Aí vem chega falando, ai, gente, Parte muda 2. tudo. Parte 2 pra tudo mudar e a gente soluções concretas aqui. Ah, vocês vão ficar sabendo, É. gente? A gente vai contar, não vai fazer fofoca, mas vai contar. E aí é isso, gente. Comentem aí se alguém se sente confortável, deixa aí umas dicas de relacionamento nos Exato. comentários. Quem tiver na solteirice igual a gente, eu acho que é uma fase importante, uma fase de descobertas, uma fase de autoconhecimento. Falando nisso, eu vou até contar uma coisa. Eu falei pra Ana, olha o que eu sugeri. Eu falei assim, Ana, eu acho que a gente precisa dar uma Ai, Fernanda. A gente precisa dar uma volta em outras igrejas para conhecer, porque a gente tá procurando alguém que tá nessa caminhada com a gente também. Só que, assim, o pessoal da nossa igreja é mais novo, então a gente vai ter que dar uma volta. E, gente, é isso. Agora eu tô nessa caminhada de buscar igrejas. No meu caso é muito mais difícil, porque crente, gente, casa muito cedo. Não sei se vocês sabem disso, realmente. Todo mundo que não é casado na igreja, você pode saber que se já é da minha idade, já tá casado, entendeu? Então, realmente, vai ser uma coisa milagrosa quando aparecer um cara cheio de Jesus, Espírito Santo. Vai ser uma coisa milagrosa. Ah, mas vem aí. Mas às vezes ele tem o testemunho dele, pode ser parecido com exatamente. Então, assim, mas assim, é o que eu falei. Eu, por exemplo, sou zero pessoa desesperada, mas é o que eu falei também, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu me coloco também, gente, vamos lá, vamos conhecer outra igreja, tem uma galera jovem, vamos ver aqui, vamos ver ali. Então, gente, faça a parte de vocês e, ó, entendam o que vocês têm que aprender. E é isso. Deixem aí nos comentários sugestões de episódios que vocês querem ver aqui. Temas. A gente vai tentar fazer esses temas um pouco mais pessoais, né? Pra gente debater questões da vida mesmo, que eu acho que vocês gostam. E é isso, gente, ó. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like. Sigam a gente nas redes sociais, Básica com Jesus no Instagram, TikTok, aqui. E deixem nos comentários o que vocês querem ver de temas por aqui, se vocês estão gostando. Compartilhem o testemunho de vocês e como que tá a caminhada amorosa, né, da vida de vocês. Dê um pouco de esperança pra gente, talvez. Também, né? Vem conversar. Compartilha aí os momentos de turbulência. Saiba que estamos juntos. E lembrem que o relacionamento número 1 da nossa vida é o nosso relacionamento com Jesus. E às vezes a gente tá no momento de solteirice, agora a gente tá sozinha agora, porque, como a gente já falou no episódio passado, ele é um Deus ciumento e ele gosta da gente com ele bem próximo. Então. Não é à toa que a gente escreve sempre aqui, que a gente ama vocês, mas ele ama mais ainda. Ele ama mais ainda. E é isso, gente. Até semana que vem, toda sexta, 11 da manhã, a gente tá aqui, tá bom? Um beijo. Beijinho. Tchau. Adoro.